Aqui estamos, Senhor, com o coração aberto ao bem. A nossa presença é participativa também. Aqui estamos para vibrar e orar por irmãos necessitados. Aqui estamos para compreender melhor o sentido da vida, através da palestra, dos estudos que serão desenvolvidos nesse momento. Que a tua bênção, que a tua paz se manifeste em nossos corações, para que possamos estar receptivos para receber a mensagem da doutrina espírita, assim como também receptivos para receber dos espíritos amigos os fluidos, as energias que tanto precisamos. Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Envolva também as nossas crianças, os nossos jovens, o pessoal que está estudando em nossa casa. Envolva e proteja os irmãos que nos assistem pela internet. Que todos nós, numa corrente de amor, possamos aproveitar muito esta noite. Em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Olá, amigos, boa noite. Que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas, em nossos corações, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. Nós vamos falar de um tema hoje. Oportunamente, esse tema vai ser feito com projeção. Hoje ele não foi feito com projeção, então é um tema que nós terminamos hoje de manhã. Emmanuel, no livro que tem o seu nome, Emmanuel, escrito em 1937, nos informa que o homem primitivo, que ele chama de antropopiteco, que viveu há milhares de anos atrás, que se perde há centenas e centenas de anos, segundo ele, na noite dos tempos, já trazia o pensamento religioso, e esse pensamento religioso, diz Emmanuel, era feito de maneiras bizarras. Esse homem primitivo, informa Emmanuel, e vai informar também no livro A Caminho da Luz, que esse homem primitivo, por segurança, ele começou a se reunir em grupos. E reunindo-se em grupos, foi formando tribos. Mas por segurança, para que o grupo parecesse mais forte diante de eventuais predadores. E esses grupos, à medida que foram crescendo, foram se tornando tribos. Então o homem primitivo, ele foi essencialmente tribal. Esse homem tribal tinha um pensamento religioso. O pensamento religioso desse homem tribal era um pensamento voltado para as coisas do dia a dia. Por exemplo, ele orava para o Deus da caça, ele tinha um Deus da caça para fazer uma boa caça. O Deus da pesca, o Deus da colheita, da primitiva agricultura. E esse homem primitivo foi criando dentro de si atavismos que nós ainda trazemos muitas vezes e que faz parte ainda dos nossos instintos. No instante que a pessoa para o carro num sinal vermelho, e a hora que abre o sinal, a gente sai querendo disputar com outro, nós estamos lembrando quando nós corríamos de biga, quando nós corríamos nas florestas. Então esses atavismos ainda fazem parte de nós hoje. Mais ou menos há
4.000 anos, 4.500 anos, vem Moisés e traz a ideia do Deus único. E a ideia do Deus único mudou o pensamento religioso. Deixaram-se de ter Deus da colheita, Deus da caça, Deus disso, Deus daquilo, e passaram a mirar em um só Deus. Embora que, se a gente for pensar, Moisés, ao descer, depois de uma imensa mensagem mediúnica na montanha, recebendo os 10 mandamentos com escrita direta, ele quebra as tábuas de pedra ao ver o povo adorando um bezerro. É a questão do atavismo. E mesmo quando a gente já conheceu o Deus único, eu digo a gente porque nós estamos envolvidos, nós somos caminhantes daquela época, mesmo conhecendo o Deus único, nós continuamos tribais. Tanto que havia as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel que se espalharam, Emmanuel trabalha muito bem nos seus livros, e principalmente no livro Paulo e Estevão. E esse pensamento religioso foi caminhando ao longo da vida, e nós encontramos depois Jesus, que vem e mostra para nós uma forma completamente, uma proposta de transformação espiritual. Com a vinda de Jesus, ele começa a falar de Deus amor. Ele começa a falar de Deus Pai. Em Mateus, ele vai fazer a oração dominical. Vai dizer, Pai nosso que está nos céus, que é um poema de luz. Se a gente for pensar em cada palavra do Pai Nosso, a gente fica embevecido de ver como que é um poema de luz. Porém, logo depois da saída de Jesus, o homem primitivo, com seus atavismos que tinha, ele volta a mudar totalmente a doutrina de amor e continua fazendo guerra. E continua fazendo a adoração do Deus antropomórfico. Aliás, quando Moisés vem, ele deixa um Deus, mas realmente antropomórfico. Um Deus que sente raiva, que sente rancor, que se chateia. E eu me lembro de uma garota evangélica que, certa feita, me disse, senhor Dorival, Deus está muito triste com o senhor, porque esse negócio de espiritismo é coisa do diabo. Então, olha que coisa interessante. Ela acha que Deus tem um sentimento igual a nós. E uma grande parte de nós, os espíritas, ainda pensamos desse jeito. Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, como se Deus fosse um Deus realmente antropomórfico. Bilinho, vai dando o horário aí, porque eu não estou enxergando lá. Bom, com a saída de Jesus, que faz a proposta, faz a proposta de um Deus espiritual, nós mudamos totalmente o nosso pensamento. Mas, logo depois, veio Constantino, através do Concílio de Nicéia, transforma o Estado na Igreja, Igreja-Estado. Logo depois, Roma tomba sob Alarico, Santo Agostinho acaba morrendo, e é estabelecida essa data, mais ou menos, no ano 430, 450, 70, para começar a Idade Média, que vai avançar por 1000 anos como a Idade das Sombras.
Na Idade Média, nós tivemos, em 1534, ou seja, quando Martim Afonso de Souza estava fundando São Vicente, quando Tomé Souza estava chegando, quando os portugueses estavam vindo aqui para o Brasil, estavam começando a colonizar o Brasil, já lá na Alemanha, Lutero estava fazendo a tradução da Bíblia para o alemão. E a tradução da Bíblia para o alemão foi um rasgo de luz em meio à densa treva que se abateu sobre a Idade Média. E esse pensamento de luz que Lutero traz é fantástico, porque muda completamente o pensamento religioso da Europa. Há muitas guerras, muitas discussões, Noite de São Bartolomeu, nós nem vamos entrar nesse campo, porque é um campo mais, nós vamos descer de nível. Então, não vamos entrar nisso, mas vale a pena estudar. Com o pensamento de Lutero, ele é o primeiro clarão de luz em meio à Idade Média. E logo depois, 300 anos depois, em 1857, vem Allan Kardec e traz a doutrina espírita, 18 de abril. Quando Kardec traz o Livro dos Espíritos, as pessoas observam, através da doutrina espírita, que é um Deus diferente que está sendo trazido. Primeiro que ele começa com uma pergunta intrigante. Ele pergunta, o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. O que é Deus? Que coisa é essa que chamam de Deus? E os espíritos simplificam inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou causa primária de todas as coisas. E Kardec vai questionando. Quando ele chega na pergunta de número 13, ele faz uma pergunta sobre os atributos de Deus. E aí ele diz da seguinte maneira: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, temos ideia dos seus atributos? E os espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que muitas coisas existem que estão acima da inteligência do homem mais inteligente da terra. A vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, no entanto, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo todas essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, e não seria, por conseguinte, Deus. Aí muda de figura. Deus passa a ser um Deus de amor, o Deus perdão, que Jesus trouxe lá há 2000 anos, o Deus Pai, que perdoa os filhos. E aí, então, o pensamento religioso começa uma nova etapa de progresso e de transformação. Allan Kardec pergunta na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus enfiou ao mundo como guia e modelo? E a resposta vem, vede Jesus. Quando Kardec pergunta guia e modelo, ele está falando de modelo moral, de modelo que nós podemos seguir, que nós não vamos nos enganar. E quando ele diz, vede Jesus, olha para Jesus, vê o que Jesus fez.
toma ele por modelo. Seria o caso de nós perguntarmos hoje, quem é o seu alfa? Seu alfa é Jesus? O seu alfa é algum espírito realmente que mereça ser seguido? É uma pergunta que nós temos que pensar. E aí, o pensamento religioso vai caminhando, e no livro A Gênese, no item número 55, Allan Kardec vai falar sobre a característica da doutrina espírita, que é uma doutrina que ela é progressiva, ela traz o progresso dentro de si. Como ela é progressiva, nós vamos ver em vários médiuns que houve uma mudança do pensamento religioso. Mas na obra de Francisco Cândido Xavier, principalmente nas de André Luiz e de Emmanuel, nós começamos a olhar o plano espiritual de maneira diferente. Primeiro, nós vamos observar, nós já vemos isso desde o Livro dos Espíritos, mas com o André Luiz a gente vê mais ainda, que o plano espiritual está estratificado em colônias, está estratificado em sociedades, está estratificado em pessoas que se unem e se juntam de acordo com as suas tendências, de acordo com os seus pensamentos unos. Por exemplo, se nós saíssemos daqui e fôssemos procurando, aqui em Rio Preto, vários bares, nós vamos encontrar. Lá na Avenida Badibacite tem uma turma que gosta de som, tem outra que gosta de chopp. Nesse momento deve ter alguém que está reunido para ver o jogo que vai ter daqui a pouco, São Paulo e não sei quem, São Paulo e Palmeiras, né? E, então, vai ter pessoas de todos os tipos e cada uma está afinizada com um tipo de coisa. Então, o André Luiz, ele começa, primeiro, a história de André Luiz. André Luiz é um espírito que Emmanuel leva à casa de Francisco Cândido Xavier, e quando ele chega com essa pessoa, ele diz, olha Chico, eu trouxe um amigo que vai escrever algumas coisas através de você. Contudo, ele vai precisar ficar muito tempo perto de você. E Chico Xavier, escrevendo para o presidente da FEB, na época ele trocava cartas com o presidente da FEB, Vantuil de Freitas, ele comenta que o amigo trazido pelo Emmanuel estava ao lado dele quase que 24 horas. Era uma casação de fluidos total entre o médium e entre o espírito, para que pudesse passar a mensagem e não ficar nada retido para trás. E o Chico pergunta para o Emmanuel, como é o nome do nosso amigo? O Emmanuel olha na cama, ao lado do Chico, e vê um jovem dormindo. Ele diz, como é o nome do jovem, do teu irmão que está dormindo? E o Chico diz, André Luiz. Ele falou, então o nome dele vai ser André Luiz. Foi assim que nasceu André Luiz. Então André Luiz, ele escreveu o primeiro livro, Nosso Lar, no dia, saiu no prelo, foi dado luz a ele, no dia 3 de outubro de 1943. E o André Luiz já começa dizendo o seguinte, que permutar a roupagem física não decide o problema fundamental de iluminação, assim como a troca de roupa não tem nada a ver com as soluções profundas do destino e da dor. O fato da pessoa morrer, desencarnar agora,
não quer dizer que ele se torna santo. E é aí que muitos espíritas se equivocam. A pessoa que desencarna agora, daqui 1 hora, ele continua sendo a mesma pessoa que ele era durante a sua vida toda. Se eu desencarnar e daqui 1 hora eu aparecer para um médium vidente, ele vai me descrever do jeito que eu estou aqui, do jeito que vocês estão me vendo. Eu vou levar comigo toda a carga que eu tenho. Se eu tiver preconceito, eu levo. Se eu tiver desequilíbrio, eu levo. E se eu tiver doença, eu levo também. E o André Luiz é um exemplo disso. Mas antes de falar do exemplo disso, vamos falar sobre o prefácio do livro. André Luiz diz o seguinte, que uma existência é um ato. Ato é quando a gente está assistindo televisão e passa a Rede Globo, dá aquele prim-prim, é um ato. Aí vai ser outra coisa. No teatro a gente vê muito isso. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, seja qual que é ele. Uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. E aí ele continua dizendo, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É uma pergunta que nós temos que fazer. Será que nós já mudamos alguma coisa para não precisarmos reencarnar na Terra? Aliás, é muito interessante que no livro Sexo e Destino, o André Luiz vai dar uma informação muito interessante, no prefácio também. Ele vai dizer que a maioria das pessoas, dos espíritos, necessitam realmente reencarnar, porque é aqui, na reencarnação, que a pessoa vence as mazelas. Exemplo. Uma pessoa que fume e que não deixou de fumar enquanto estava reencarnado, ele vai continuar fumante no plano espiritual. Como lá não tem cigarro, ele vai ter que encostar em alguém para fumar junto com a pessoa. Vamos pensar nisso. A pessoa que tem o mau hábito de beber, a pessoa também vai levar o vício com ele. Lembre-se que o André Luiz, isso vai estar no capítulo 6º, que se chama Precioso Aviso. No capítulo 6º, o André Luiz está internado no hospital. Vocês se lembram que o Clarencio o levou e internou no hospital. E ele vai fazer uma visita para o André Luiz. Imagine, um instrutor já é um espírito evoluído. Um ministro do nosso lar, que evolução tem um ministro do nosso lar? E o André Luiz, ao invés de aproveitar a visita do Clarencio para aprender alguma coisa, quando o Clarencio pergunta, e aí, como vai? Melhorzinho? Uma coisa bem familiar. O André Luiz começa a reclamar. Começa a dizer, eu nunca sofri tanto na minha vida como agora. Onde será que está a minha Zélia, a minha esposa querida? Que será feito dos meus filhos? E foi reclamando, foi reclamando. O Clarencio, ouvindo aquelas reclamações todas, ele pega uma cadeira, põe do lado do André Luiz, e o André Luiz se estimulou. E foi falando, e falou, reclamou. Até que 1 hora, o Clarencio olha para ele e diz, meu amigo, ele deve ter posto tanta energia, né, quando ele disse isso, meu amigo, você deseja realmente a cura espiritual? Ele não pergunta para o André Luiz se o André Luiz queria que ele curasse aquela ferida que ele tinha na barriga.
Como nós lembramos, quem não lembra vai ser informado, André Luiz desencarnou de sífilis. Ele teve uma oclusão no intestino e ficou aquela ferida. E ele foi com aquela ferida para o plano espiritual. E era aquilo que o Lísias ia tratar todo dia. O enfermeiro. Ele não pergunta se ele quer que ele cure a ferida. Ele pergunta, você deseja realmente a cura espiritual? E quando o André Luiz diz que sim, ele diz o seguinte, nós colocamos isso que deveria estar aí, que não deu tempo, nós vamos numa outra vez trazer. Ele diz assim, meu amigo, se você deseja a cura espiritual, aprenda então não falar excessivamente de si mesmo. Olha que dura que ele deu. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. Enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos, disciplinar os lábios. O mesmo pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Se deseja permanecer aqui, olha que dura que ele deu, aprenda a pensar com justeza. O André Luiz calou a boca e ficou quietinho. E aí, então, acontece uma coisa interessante. O André Luiz vai trabalhando lá nas câmeras de retificação. O Lísias vai levá-lo para que ele fique morando uns tempos no seu lar. Quer dizer, o André Luiz, quando desencarnou, nem lugar para morar ele tinha. Vamos pensar nisso. Será que nós estamos construindo a nossa morada no plano espiritual? Nós tínhamos aqui, no tempo do coral Melodias, a tia Luísa era uma pessoa fantástica que vinha ensaiar o coral Melodias na Mocidade Espírita Rio Preto, que eu pertencia a essa mocidade, junto com o Wilson, Milia e as pessoas mais velhas da casa. E a tia Luísa dizia, eu estou com a minha mala pronta. Já estou na estação, estou esperando o trem chegar. Então veja, que mala que nós estamos levando para o plano espiritual? O que nós estamos fazendo na nossa vida? No capítulo 38, aliás, no capítulo 20, que está no lar do Lísias, né, a dona Laura vai falar uma coisa fantástica para o André Luiz, que eu vou pôr aqui na lousa. Ela vai dar noção de lar. E para falar de lar, ela diz que o lar na Terra é como se fora um ângulo reto no plano da evolução divina. Ela usa essa figura geométrica, dizendo que a reta vertical simboliza o sentimento feminino voltado para as aspirações criadoras da vida. A reta horizontal significa o sentimento masculino. Olha, nós já começa a mudança. Por que a mulher é mais evoluída? Por que tem o Dia Internacional da Mulher? A reta horizontal significa o sentimento masculino na luta do dia a dia. O lar é o vértice. É onde se une o homem e a mulher. E aí ela diz uma coisa interessante. É templo onde deveria se unir os espíritos antes e os corpos depois. A maioria de nós faz o contrário. Então fica muito difícil. No capítulo 38, vai haver uma informação muito interessante. O André Luiz vai na casa do Tobias. E lá ele fica sabendo que há casamentos de amor. Há casamentos de fraternidade. Há casamentos de provação. E casamentos de dever. Em qual deles nós estamos enquadrados? Nós temos que pensar esse tipo de coisa. O que é um pensamento
um casamento de amor. Aliás, o próprio Tobias vai falar para ele que o casamento de amor, o casamento verdadeiro, é o matrimônio espiritual, é feito pela combinação vibratória das almas. Combinação vibratória. Qual é a combinação vibratória que você tem com o seu parceiro, com a sua parceira? É um mote que a gente tem que pensar. Que tipo de relacionamento que eu estou fazendo? E o André Luiz é tão fantástico que ele vai mostrar uma coisa fantástica também para a gente. O André Luiz, em contato com o ministro Clarencio e com os amigos do nosso lar, ele se transforma. Ele deixa de fumar, a gente tem que lembrar que ele morreu de sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. E na época, não tinha outra coisa para resolver. Era só penicilina. Então, veja bem, ele morreu. Aliás, nem penicilina tinha, porque a penicilina foi descoberta depois, na época da Segunda Guerra. Então, nem isso tinha. E ele se transforma. Se transforma que jeito? Lá no plano espiritual. Por isso que no livro Sexo e Destino, ele vai dizer que a maioria dos espíritos tem que reencarnar. Com exceção de uma minoria que consegue evoluir no plano espiritual. Então existe uma minoria que consegue evoluir no plano espiritual, mas a maioria vai ter que retornar. Porque o corpo vai expungindo os nossos desequilíbrios. Então, como vemos, meus irmãos, já partindo, nós vemos que a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa. É uma doutrina que nos mostra um mundo diferente, que nos mostra por que nós devemos amar aos nossos semelhantes, mas principalmente, cada um de nós, amar a você mesmo. Por quê? Porque se você não se amar, quem é que vai te amar? Se você não gostar de você, você vai ter uma vida solitária. Se você gostar de você, você não vai ter solidão. Você vai no cinema sozinho. Você vai no teatro sozinho. Você está bem com você mesmo. Mas se você não gosta de você, vai ser complicado. Então, primeira coisa, vamos começar a gostar de nós mesmos. Segundo, nós precisamos nos amar, porque Jesus disse que nós éramos a luz do mundo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele não falou só isso e deu um ponto final. Ele falou, vós sois a luz do mundo, vírgula. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então não adianta uma vida de emirtão, ficar na floresta, ficar lá, isolado do mundo. Nós temos que conviver, nós temos que crescer com as pessoas, através das pessoas e apesar das pessoas. Mantenha sempre uma autoestima elevada. O espírita tem que ter uma autoestima elevada. Seja alegre, jovial, de bem com a vida. Cultive o sorriso. Eu não tenho o bom hábito de sorrir para tudo. Minha esposa tem. Tudo ela está sorrindo. Meu irmão também. Tudo ele está sorrindo. Eu já sou mais carrancudo. E a Meimei disse, sorria, porque o sorriso é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pelo mundo. Então nós precisamos sorrir, porque nós estamos vivendo, porque nós estamos passando pela vida. Nós estamos aprendendo a trabalhar dentro de nós o eu superior. Tenha sempre uma religião.
Não importa qual seja. Aqui presumimos que somos todos espíritas. Mas existe uma diferença entre ser e estar. Que diferença que é essa? Se tiver um advogado presente, ele tem o título de advocacia, ele vai desencarnar e vai continuar advogado. Se tiver um médico presente, ele vai desencarnar e vai continuar médico. Se tiver um professor, igualmente. Mas ser espírita é diferente de estar espírita. Muitos de nós estamos espíritas pela primeira vez, considerando que a doutrina é uma doutrina nova. Raros de nós estamos pela segunda vez. E possivelmente nenhum de nós está pela terceira vez espírita. Então, meus irmãos, vamos cultivar uma religião. Nós temos um atendimento fraterno lá no Francisco de Assis. Eu faço parte, e às quintas-feiras à tarde, nós damos o atendimento junto com outras 2 pessoas. E nesse atendimento fraterno, a primeira coisa que nós perguntamos para a pessoa que vai reclamar da vida, aliás, eu estava vendo aqui, converse, fale dos seus problemas com alguém, sempre tem alguém para ouvir. As pessoas vão falar, a primeira coisa que a gente pergunta, qual é a sua religião? Não é o objetivo de convidá-la para ir na doutrina espírita. Já passaram por lá inúmeras pessoas que não são espíritas. E nós informamos, ótimo, procure uma religião, seja a que for. É muito importante que os filhos tenham uma religião. Sabe por quê? Porque um dia a provação vai bater na porta do coração do nosso filho. E se ele não tiver uma religião para se apegar, vai ser muito difícil para ele. Tenha fé em Deus e em si mesmo. Acredite que você é capaz. Se você acreditar em você, ninguém mais vai segurar. Você vai desenvolver. Goste de você do jeito que você é. Aliás, para se amar, você tem que gostar de você do jeito que você é. Por isso, perdoe-se. Se você equivocou e errou no passado, não tem problema. Comece de novo. Tropeçar faz parte da caminhada. Cair de vez em quando faz parte da caminhada. Nós precisamos aprender a levantar. Porque no momento que a gente levanta, ergue a cabeça e diz, vamos com Deus, nós estamos dando um tributo de luz à nossa transformação. Por isso, já encerrando nosso bate-papo da noite, eu lembro um poema de Rubens Romanelli, que está num livro chamado O Primado do Espírito. Está disponível na internet. Que diz o seguinte, o poema se chama Súplica. E diz, Senhor, inundas-me do esplendor da tua luz, e contudo cego eu não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo eu não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e no entanto, Senhor, insensível eu não te sinto. Ó, estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cheios de orgulho, abre-me os ouvidos cheios de maldade, e sensibiliza-me o coração duro de falsidade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Muita paz a todos, muito obrigado, tenham uma noite maravilhosa.